primeiro, falar da atividade 2, porque tem muita gente que já entregou a atividade 1, e depois eu vou tirar as dúvidas da atividade 1, porque aí a gente já consegue liberar parte dos alunos que já estão aí na atividade 2, e depois quem ainda não fez nada ou tem alguma dúvida em relação à atividade 1, a gente consegue também tirar as dúvidas. Então, vamos lá para a atividade 2, tá? Primeiro ponto, todo mundo está aí com acesso ao tutor no portal? Se algum aluno não tiver com acesso ao tutor, precisa me mandar o print da tela, tipo esse aqui, que aí tem aqui do lado direito da tela do computador, contatos da disciplina ou do curso em relação à disciplina de TCC. Tem que aparecer o coordenador do curso, o professor e o tutor embaixo. Se alguém não tiver o tutor vinculado, precisa me mandar no e-mail, tá? O nome completo, o curso, o turno do curso, principalmente da saúde, se é manhã ou se é noite, e esse print, que aí eu consigo cobrar a equipe responsável, ver o que está acontecendo. Aí vamos lá, pessoal. Os mesmos critérios a gente tem aí para essa atividade 2. O tutor ele tem 7 dias úteis para correção. Ficar muito atento com o último dia, data do envio. E essa da atividade 2, né, o TCC 1, ele é composto por 3 atividades. Essa que eu vou falar agora, primeiramente, vai ser a atividade 2. Depois eu vou tirar dúvidas da atividade 1. Tem que seguir aquele modelo institucional, o mesmo arquivo que vocês têm resposta da atividade 1 e utilizar o CopySpider, que ele é um software gratuito para vocês verificarem o antiplágio nele. Relembrando, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Nós estamos aqui na atividade 2. A atividade 2, ela vai contemplar tudo que o tutor mapeou de acerto na atividade 1, mais a fundamentação teórica, a metodologia, né? E o cronograma e referências. Essa atividade 2, ela vale também 2.000 pontos. Ela abre para vocês. Peraí que aqui tá errado, pessoal. Deixa eu só pegar aqui a outra data certa. Só um minutinho. Ela abre para vocês logo após, 2 dias após o envio do final de envio dessa atividade, que é a atividade 1. Isso. Então, vamos lá. Nessa atividade 2, ela abre a partir do dia 11/4. Então, a atividade 1, ela fecha dia 8/4, para quem vai enviar no último dia, sem direito à correção. E ela abre no dia 11/4 e fecha no dia 2/5. Então, se vocês conseguirem publicar no dia 11/4 mesmo, que é o dia de abertura, vocês têm direito a 2 correções. Mas se vocês decidirem, né, publicar até o dia 20/4, ou seja, a partir do dia 11/4 até o dia 20/4, vocês têm direito a uma correção. Se deixou para publicar após o dia 20/4 até o dia 2/5, ou seja, por exemplo, dia 21/4, ou se eu publiquei no dia 1/5, eu não tenho direito à correção. A nota que eu tirar por parte do tutor vai ser a nota que eu vou ficar. Ah, se eu tirei 100 pontos em 2.000, eu fico com 100 pontos. Ah, se eu tirei 2.000, eu fico com 2.000. E depois, na sequência, tem a atividade 3, que ela abre no dia 5/5, segue os mesmos critérios para direito à correção e fecha no dia 25/5 com a nota de vocês no TCC. Lembrando que esse TCC 1, ele é o projeto, né,
para o TCC2, que ele é mais complexo. Então, é importante agora vocês dedicarem, porque esse semestre que vem, na hora de fazer o TCC1, fica muito mais fácil, para o TCC2 fica muito mais fácil para vocês desenvolverem, tá? Então, vamos voltar aqui. O que contempla, né, essa atividade 2? Pessoal, não esqueçam, vocês têm que pegar o arquivo que o tutor retornar para vocês da atividade 1. É nele que vocês vão entregar os itens da atividade 2, ou seja, tudo da atividade 1 que vocês fizeram, mais os itens da atividade 2, tá? Porque nesse arquivo que o tutor devolve para vocês da atividade 1, ele já vem com todas as considerações que o tutor colocou, ele já vem com todo o mapeamento que o tutor fez. Então, na hora que o tutor ele pega na atividade 2 para corrigir, ele já olha e já vê caso a caso do que ele pediu para vocês corrigirem e se de fato vocês corrigiram, tá? Então, assim, pega, eu tô fazendo já, eu não tive resposta ainda. Não tem problema, você pode fazer numa folha de rascunho, mas quando for enviar a atividade 2, coloca no mesmo arquivo da atividade 1. Nessa atividade 2, eu vou ter que fazer a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas, tá? Então, obrigatoriamente, tudo que eu já fiz na atividade 1, eu preciso deixar e incluir esses outros itens da atividade 2. E aí, vamos lá. Quando eu falo da fundamentação teórica, e aí, pessoal, a fundamentação teórica é todo o estudo que vocês vão fazer referente ao tema que vocês escolheram de cada trabalho, tá? Então, se, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre lubrificação, então eu vou ter que procurar agora em artigos, em livros, enfim, fazer uma pesquisa em relação à lubrificação, e eu vou ter que escrever o que eu vi desses artigos em 3 a 4 páginas. Isso vai compor a minha fundamentação teórica, tá? Como o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica, vocês precisam ter nessa fundamentação teórica, no mínimo 5 autores diferentes, tá? Lá no TCC2, vocês vão ver que vocês vão precisar em torno de 15 autores, tá? Mas para essa etapa agora, no TCC1, vocês precisam de 5 autores diferentes, tá? E aí, assim, essa revisão bibliográfica de 3 a 4 páginas, tá? Ela vai abordar tudo que vocês levantaram em relação aos objetivos. No TCC1, TCC2 ele é diferente, mas a gente vai conversar sobre ele no semestre que vem. Então, tudo que vocês proporam nos objetivos tem que contemplar dentro dessa fundamentação teórica do TCC1. E ela vai ter em torno de 3 a 4 páginas, tá? Onde que vocês podem usar, pesquisar em relação, né, ao tema que vocês escolheram, artigos, enfim. Vocês podem pesquisar em catálogo de teses mesmo. Esse material eu vou colocar no grupo do Telegram para vocês, podem ficar tranquilos. Também na Cielo, eu gosto muito da Cielo. Tudo que eu pesquiso lá é de confiança e eu não tenho problema nenhum. E também tem esse outro aqui, ó, que vocês podem utilizar para pesquisar. Fora, né? O Google Acadêmico, Biblioteca Virtual da Faculdade, enfim. Onde que vocês podem achar aí artigos referentes a essa fundamentação teórica. O que é importante, pessoal? A fundamentação teórica vai ser uma revisão da literatura. Então, em todos os parágrafos, exceto quando vocês fizerem uma citação direta, que eu vou falar disso daqui a pouquinho, é que vocês vão fazer ali com as palavras de vocês, sem citar, tá? Diretamente. Então, como que funciona essa questão da fundamentação teórica? Nessa parte do TCC, é a parte mais difícil
do TCC1, tá? Por quê? Pessoal, vocês não podem esquecer que vocês já escreveram parte da atividade 1. E a atividade 1 agora vai ter que conversar com a atividade 2. Acontece muito de o aluno ele não fazer essa conversa, ou seja, o trabalho fica igual uma coxa de retalho, atividade 1 com um paninho e atividade 2 com outro paninho. E aí o tutor vai chegar na atividade 2, ele vai olhar tudo que vocês fizeram na atividade 1 de novo, se vocês corrigiram, e se conversa com a atividade 2. E aí, muitos casos, às vezes o aluno não se atenta a isso, e aí não fica legal, e aí o aluno ele tem uma nota muito ruim na atividade 2. Então, aqui não é coxa de retalhos, ou seja, tudo que eu propus lá nos objetivos, no geral e nos específicos, eu preciso fazer a minha fundamentação teórica em cima deles. E aí vai conversar direitinho com o que vocês já fizeram, tá? Então, como que é essa fundamentação teórica, pessoal? Vocês precisam fazer citação direta e indireta. Muita atenção nessa questão da citação. Por quê? Quando eu leio algo de alguém e mesmo assim eu reformulo com as minhas palavras, aquilo não é meu, aquilo é de alguém. E é isso que o autor ele vai olhar na íntegra no trabalho de vocês. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente copia do outro, né, adaptando para a gente e acha que é nosso. E no TCC não funciona dessa forma. Então, toda vez que vocês olharem o trabalho de outra pessoa, o artigo de outra pessoa, um livro qualquer, eu preciso referenciar de quem que é essa pessoa, de onde que eu retirei, tá? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo essa fundamentação teórica, e aí eu pego, né, um autor somente, eu vou colocar, se eu coloco no início da minha frase, vamos colocar assim, eu quero falar sobre lubrificação. E aí eu vou falar de acordo com o autor Gonçalves 2015. Eu tenho que colocar, se eu estou falando dele, eu li o que o Gonçalves 2015 falou, eu reformulei com as minhas palavras, mas vou colocar no meu TCC. Então eu posso colocar de acordo com Gonçalves 2015, a lubrificação é o processo X, Y, Z, W e tal, 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 tal. Eu coloquei com as minhas palavras, mas aquilo não é meu. Por isso que eu tenho que referenciar. Ou eu posso colocar conforme Gonçalves 2015, a lubrificação é isso, 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 isso e tal, tal, tal. Lembrando que cada parágrafo ele tem que ter em torno de 4 a 5 linhas. Então, são em torno de 3 a 4 páginas, sendo que cada parágrafo em torno de 4 a 5 linhas. Então, se eu faço uma citação indireta, o que é uma citação indireta? É quando eu leio algo de alguém, eu reformulo com as minhas palavras, mas aquilo não é meu. Então, é uma citação indireta. Eu preciso referenciar aquele autor. Ou eu vou colocar conforme, aí é o sobrenome do autor, Gonçalves 2015, e dou a sequência ali com que eu vi com as minhas palavras, tá? Quando é uma citação direta, quando você copia na íntegra o que o autor falou. E aí, pessoal, eu tenho dois tipos de citação direta. Eu tenho uma citação direta curta, que aí eu posso colocar no próprio parágrafo, certinho. Vamos colocar também referencio. De acordo com Gonçalves 2015, coloco entre aspas, escrevo no detalhe ali em torno de uma linha e meio que ele escreveu, fecho aspas e dou sequência ali naquele raciocínio com as minhas palavras, tá? E tenho também a citação direta quando é um termo, né? Um parágrafo, ou seja,
maior do que 3 linhas ali que eu copiei do meu autor. Aí eu tenho que fazer aquele recuo de 4 centímetros que está no manual, no arquivo em Word. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. E aí, nesse momento, de fato, eu preciso, né, após fazer uma citação direta, a citação direta é quando eu pego na íntegra o que o autor escreveu, eu preciso, no parágrafo seguinte, contextualizar com as minhas palavras o que o autor quis dizer daquela citação direta. Aqui, ó, no arquivo em Word de vocês, já falo o que eu acabei de falar, ó, 3 a 4 páginas, pegar os itens nos objetivos, a citação direta, ó, transcrição, né, ou parte dela, a direta, né, literal, de acordo com o que o autor falou, parte dela, e a indireta é redigidas, né, por vocês, tá? Se eu tenho uma citação direta, curta, né, de até 3 linhas, eu posso colocar tudo dentro do parágrafo, colocando aspas, tá? Aspas duplas, no início ao fim, que indica que aquela frase de até 3 linhas não é de vocês, ela é do determinado autor. E aí eu coloco sempre a referência do autor. Aí voltando aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu só pegar aqui uma citação. Aqui, ó. Quando eu tenho uma citação direta longa aqui, ó, o próprio arquivo de vocês, ele fala que vocês precisam fazer o recuo de 4 centímetros, o espaçamento entre linhas simples e o tamanho de 10, tá? E aqui já dá uma figura para vocês. E aí aqui, a partir do momento que vocês fizerem isso, aqui ó, vou colocar aqui como se isso aqui fosse uma citação direta. Você escreveu... Tá devendo R$35, hein? Ah, eu quero R$35 também, não. gente. Você dá um jeito de me pagar esse final de semana. Vamos lá. Prepara o meu dinheiro aí, porque eu vou ser enrolada. Deixa eu ativar o mudo aqui. Vamos lá, pessoal. Ponto de atenção. Quando for fazer a citação direta, observa que o próprio arquivo, ele já dá um parágrafo aqui. Mas na citação direta não tem parágrafo. Então, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, e começar com a citação direta antes de fazer essa formatação, ó, vai ficar errado. Então, toda vez que você for fazer a formatação, uma citação direta, tira esse parágrafo daqui, seleciona o que você tem da citação direta, tá? E aqui, deixa eu só ignorar aqui esse erro. Você seleciona parágrafo e vai fazer esse recuo do jeito que tá aqui embaixo, ó. O espaçamento simples, o recuo aqui de 4. E aí ele já fica assim, ó. Tudo alinhado, acima de 3 linhas e com recuo. E aí, pessoal, toda vez que você fizer isso, aqui em cima, antes de fazer a citação direta, tá? Você precisa escrever, por exemplo, conforme Gonçalves 2015, lubrificação tal, ponto. Aí já vem a citação direta desse Gonçalves. Aqui no final da citação, pessoal, eu preciso colocar na íntegra o que é, ó. Olha aqui o exemplo. E obrigatoriamente eu preciso colocar a página da citação direta. Então eu vou colocar o autor, o ano e a página dessa citação direta. Quando é em citação indireta, eu não preciso colocar página. Quando for uma citação direta, eu preciso colocar a página. E aí, se o autor ou se qualquer outra pessoa que estiver lendo o trabalho de vocês, ele consegue ir lá na página 22 desse autor, dessa obra de 1972, por exemplo, e fazer ali a consulta na íntegra do que vocês escreveram. Vamos lá, pessoal. Dúvidas em relação à citação direta e citação indireta?
Entenderam o conceito? Ô, Gisele, mas aí... Pode Pode falar. falar. Desculpa. Eu só queria tirar uma dúvida. Existe um limite de citações que a gente pode fazer? Como que funciona isso? No mínimo 5. 5 nesse momento do TCC1, ele é o número ideal. Se você tiver mais, ótimo, porque no TCC2 vocês vão precisar de 15, tá? Então, nesse momento no TCC1, 5 atende muito bem. Mas se você já tiver mais, ótimo. Ô, Gisele, Ué, mas aí no caso, vamos supor que eu queira fazer 2 citações do mesmo autor. Mas aí no caso de páginas diferentes, aí qual seria o limite? Assim, continua sendo 5 citações? É bom não extrapolar essa quantidade? não, mesmo se você fizer do mesmo autor e se for a mesma obra, né, do mesmo ano, considera uma citação só, tá? Então, vamos supor, você pegou o livro do Gonçalves 2015 na página 12, mas também em outro momento você citou o Gonçalves 2015 da página 22. É um autor só. Você pode citar quantas vezes quiser, desde que você referencie, mas conta ele como um só. Não é quantas vezes ele aparece na fundamentação teórica. Aqui está contando autor, pessoa. Seja uma pessoa só, seja duas pessoas. Beleza? Entendi, obrigada. Guanaciara, você tá com a mão levantada, pode falar. Eu ia, né, perguntar também a mesma pergunta que ela fez aí, e eu queria saber, na questão do artigo, até quantos anos de publicação eu posso estar usando o artigo? Eu estava procurando esses dias para trás, e assim, no meu tema tem muito. Aí tem uns de mais de 10 anos, tem uns recentes de 2 anos, e eu fiquei muito nessa dúvida de qual que eu usaria. Então, os artigos, pessoal, artigo, livro, sempre é dos últimos 10 anos, tá? Se tem algum item mais recente, Guanaciara, sempre faça a opção de olhar ele mais recente. O que que acontece muito? Às vezes o mesmo autor publicou 10 anos atrás, mas ele já fez ali uma segunda publicação dentro, né, mais recente. Sempre pega a publicação mais recente daquele autor. E Ah, dentro dos 10 anos. e quanto a essa citação, fazendo essa citação depois na hora de passar o antiplágio, não dá mais de 3%? Dá, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Dá Ah, os 3%, mas aí quando você faz a citação direta, no CopSpider fica de vermelhinho onde que deu plágio. E aí, se lá já está referenciado tudo ok, você não precisa preocupar, sim. tá? Bom, obrigada. De nada. Tamires, Bom dia, professora, tudo bem? bom dia. É só para ver se eu entendi mesmo. Então, eu tenho que ter no mínimo 5 citações de autores diferentes. Isso, 5 autores diferentes. Ah, sim, tá, joia. Obrigada. E aí, pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Quando eu tenho, né, exemplos de citação, quando eu começo a fazer a citação no início do meu parágrafo, tá? Eu posso colocar assim, de acordo ou conforme, ou como menciona, enfim, posso elaborar da melhor forma que eu achar necessário e prudente para eu começar aquele parágrafo, tá? Quando eu tenho no início da citação um autor somente, tá? Eu coloco o sobrenome desse autor, que é, por exemplo, meu nome é Gisele Aline dos Santos Gonçalves. Se fosse uma citação minha, vocês colocariam Gonçalves, entre parêntese, o ano que foi daquela publicação, tá? Quando é dois autores, vocês colocam também o sobrenome dos dois autores, com o i de junção desses dois autores e entre parêntese o ano daquela publicação. Quando são três autores,
vocês colocam o sobrenome dos 3 autores, separado o primeiro autor com o segundo por vírgula e o i de junção para o terceiro e entre parêntese o ano daquela publicação. Quando for mais de 3 autores, aí você vai colocar o primeiro autor que aparece sempre, né, na ordem de segundo e terceiro, é o sobrenome do primeiro autor que aparece. E quando for mais de 3 autores, vocês vão colocar o et al aqui, ponto, e o ano de publicação daquela atividade. Isso em relação a quando vocês iniciam um trabalho falando dos autores, ou até mesmo no meio do trabalho falando ali daquele autor daquela citação. Quando eu deixo para fazer a citação, né? No final do meu parágrafo, é outra formatação, tá? Se eu deixo, por exemplo, eu discorri ali no meu parágrafo, falei, né, de 4 a 5 linhas e tal, e deixei para referenciar no final. Ou seja, eu não comecei o meu trabalho como de acordo, ou conforme, ou como menciona, enfim. Eu comecei falando do meu trabalho assim, por exemplo, o autismo é isso, aquilo outro, tal, deu ali em torno de 4 linhas, mas aquilo é de alguém, não é meu. E aí eu coloco um ponto final e venho e coloco os autores na mesma lógica que eu falei anteriormente, só que de forma diferente. Observa, no final da citação, eu obrigatoriamente coloco o sobrenome todo maiúsculo e entre parêntese, separado por vírgula e o ano daquela publicação, tá? Observa que quando eu coloco no início do parágrafo ou no meio, eu coloco o sobrenome do autor só com o início maiúsculo e entre parêntese o ano. Diferente do quando eu deixo para fazer a citação no final. Eu coloco o sobrenome do autor maiúsculo, o ano, tudo dentro do parêntese, tá? E aí vem do mesmo critério, quando são 2 autores, tá? Separo eles por ponto vírgula. O ano, ele é separado do último autor com vírgula, tudo entre parêntese. Quando são 3 autores, o mesmo critério. Separo os 2 autores por ponto vírgula, o terceiro autor, o sobrenome, tudo maiúsculo por vírgula e o ano, tudo dentro do parêntese. E quando for mais de 3 autores, eu coloco o sobrenome do primeiro autor que aparece no artigo, et al, ponto, vírgula e o ano que é daquela publicação, tá? Então, por que é importante isso aqui, pessoal? No trabalho de vocês, para não ficar tão cansativo, vocês vão ter que fazer um bem bolado aí nessa fundamentação teórica para não ficar só com citação direta, só com citação indireta. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, né? Começa um parágrafo, o primeiro parágrafo com citação indireta, aí referenciou ele, lembrando que na hora que eu citei ele, eu preciso dessa referência na íntegra para colocar nas referências bibliográficas. O segundo parágrafo, eu já vou fazer uma citação direta, mas a citação direta dele é em até 3, uma linha e meia ali, em até 3 linhas. Referencio direitinho. No parágrafo seguinte, você precisa fazer um comentário dessa citação direta que você fez. E aí você vai colocar, conforme o autor, por exemplo, Gonçalves 2015, relata nessa citação, o item é XYZ, tal. E aí você coloca com as suas palavras. Aí no parágrafo seguinte, faz uma outra citação indireta, referenciando. No parágrafo seguinte,
você faz uma citação direta longa, fazendo aquele recuo de 4 centímetros. Após a citação direta, eu preciso fazer um comentário com as minhas palavras daquela citação. E aí vocês vão construindo ali todo o trabalho de vocês, tá? Como o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica, em todo momento dos parágrafos vocês vão ter que citar alguém. Se vocês não citarem alguém, a tutora vai tirar ponto de vocês. Vamos lá, Kathleen, pode perguntar? Bom dia. Uma dúvida, essa fundamentação teórica, ela já é o desenvolvimento do trabalho? Tá dentro do desenvolvimento do trabalho, mas na fundamentação teórica. Tá dentro aqui, ó. Quando você tá no arquivinho Word, ó, no item 4, fundamentação teórica, tá? Então, beleza? seria tipo um resumo do que eu vou falar no meu trabalho? Não é resumo. É, de fato, um embasamento teórico do tema que você escolheu. Por isso que você vai ter que citar alguém. Entendeu? Entendi. É a citação, é a fundamentação do que você tá ali discorrendo sobre o seu trabalho. Entendi. Por isso que nesse momento aqui você precisa de no mínimo 5 autores diferentes. Então, assim, gente, tem que estudar. Não adianta pegar um artigo só e ir para a luta com um artigo só, não. Nessa etapa aqui, vocês vão precisar de ler no mínimo uns 10 a 12 artigos. Ou capítulo de livro, enfim, em relação ao tema que vocês estão propondo, tá? Rábia, pode falar? Professora, bom dia. Bom dia. Desculpa atrapalhar sua aula sobre atividade 1. É que eu estou querendo enviar um e-mail e eu não estou conseguindo enviar. Seria para você ou para a professora Carla. Ah, tá. Rábia, vamos falar disso mais no final e para eu ver também a questão do e-mail, o que você está precisando e porque no e-mail pelo Avo você envia para o tutor, não é para mim nem para Carla, tá? Ok. Mas a gente fala disso no finalzinho. Me lembra, tá? Na aula. Ok. Nayara Roberta. Uma dúvida. Nesse momento, eu tenho que colocar todos os meus objetivos, eu tenho que descrever todos eles que eu tinha feito anteriormente? Como que é? Nesse momento do referencial teórico, você vai abordar principalmente os 3 objetivos específicos. Então, se, por exemplo, num objetivo específico você colocou ali que você queria descrever sobre autismo, você, nessa parte da fundamentação teórica, você tem que descrever o que é o autismo ou o item que você colocou, tá? Se num outro objetivo específico seu, você colocou sobre contextualizar, por exemplo, manutenção autônoma com lubrificação, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que, em algum momento da sua fundamentação teórica, abordar isso. Mas, assim, é de forma bem sutil. Você não vai colocar assim, conforme meu objetivo, meu segundo objetivo, que eu preciso contextualizar, tal, não. Você coloca de forma bem sutil. Por exemplo, a lubrificação é um procedimento, é um processo dentro da parte da manutenção autônoma e vai escrevendo sobre ele, tá? Então, assim, é bem sutil mesmo. O autor, na hora que ele lê seus objetivos, ele já tem na mente o que você precisa abordar dentro da sua fundamentação teórica. E aí ele vai ver se de fato você, em algum momento, abordou ali os itens, tá? Entendi, obrigada. De nada. Raba, você ainda tá com a mão levantada. Você tem alguma outra dúvida? Ah, tá. Aí, beleza, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Não esquecer de olhar a formatação do trabalho, tá? Tá lá no arquivo em Word. Nesse momento da atividade 2, o tutor vai olhar a fundamentação de vocês, vai olhar se a formatação tá ok, tudo certinho. Então, não esqueçam de olhar isso, tá? O item de metodologia, pessoal.
A metodologia, observa aqui, no trabalho de vocês, ó, descendo aqui no arquivo em Word, aqui nesse arquivo em Word, ele está explicando tudo, se vocês forem colocar tabelas e tudo mais, tá? A metodologia é o item 5, tá? O que é a metodologia? Vocês vão falar onde que vocês buscaram esse material da fundamentação teórica. Se foi, vocês precisam escrever que vocês estão fazendo um trabalho de revisão bibliográfica e que os artigos foram, ou os artigos, ou os livros, enfim, o que vocês utilizaram foram dos últimos 10 anos. Se, por exemplo, a Cíntia, ela só trabalhou com um artigo dos últimos 5 anos, ela vai escrever que foi dos últimos 5 anos. Se a Lorena só trabalhou com artigo dos últimos 3 anos, ela vai escrever 3 anos. Se o Rafael trabalhou com um artigo dos últimos 10 anos, ele vai escrever 10 anos. O limite é 10 anos, tá? Busca foi por livros, sites, bancos de dados e os descritores, que são as palavras-chave que vocês vão utilizar aí para pesquisar, né, o tema que vocês escolherem. Aqui um exemplo, seguindo a metodologia, o tipo de pesquisa a ser realizado nesse trabalho é uma revisão da literatura, vai ser buscado, né, realizado buscas em artigo científico com o tema tal, as buscas por livros, sites, banco de dados, dissertação de mestrado, trabalho em congressos, artigos, enfim, onde que eu pesquisei. Serão selecionados artigos dos últimos 10 anos, mas se eu usei dos últimos 5, vou colocar dos últimos 5. Em relação ao tema XYZ, que é o tema que cada um escolheu. E aí eu vou colocar as palavras-chave das pesquisas são, e aí eu coloco aqui 5 palavras-chave que eu utilizei para fazer a busca, né, do meu trabalho. Beleza na metodologia? Então, vamos lá, cronograma. Pessoal, o cronograma é o item mais fácil do TCC-1. Mas é o item que 90% do aluno, ele perde ponto. Porque não presta atenção. Não assiste essa aula. Por isso que perde ponto. Então, hoje aqui a gente está com 49 alunos na sala, que eu tenho certeza que vocês não vão errar o cronograma nessa parte aí que vocês precisam entregar. O que é o cronograma, pessoal? O cronograma, ele vai indicar tudo que vocês vão entregar no TCC-1 e no TCC-2, tá? Então, o que eu preciso atentar aqui no cronograma? Quando eu for falar do cronograma, eu venho aqui, ó, e apago tudo e eu coloco um parágrafo aqui em cima só falando o cronograma para o desenvolvimento do TCC baseou nas atividades desenvolvidas no TCC-1 e também nas atividades futuras do TCC-2, por exemplo. Ponto final. O quadro 2 representa a divisão das atividades nesse trabalho. E aí eu venho aqui com o quadro 2 e depois eu faço a marcação do X nessas atividades aqui. O que erra todo mundo, pessoal? É isso aqui, ó. Por exemplo, eu preciso vir aqui, ó, e modificar 2022-1 e 2022-2. Primeiro ponto. Segundo ponto é mudar aqui essa marcação de acordo com a realidade de cada um de vocês. Por exemplo, eu já começo aqui, ó, mudando para janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza. Aí, o outro ponto também importantíssimo, pessoal. Escolha do tema, definição do problema de pesquisa. Lembra que eu falei na aula da atividade 1 que o início do TCC1 começou no dia 3/3, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou apagar janeiro. Janeiro você estava de férias, ninguém nem estava pensando em TCC, né? Então, eu venho aqui e apago fevereiro. Começou a partir de março, que é o cronograma que está do TCC. E ele vai até abril. Então, o primeiro item aqui, ó, eu deixei março e abril marcado. Automaticamente, pessoal, aqui, definição dos objetivos e justificativa, eu já apago janeiro e fevereiro, porque vai seguindo uma sequência aqui de itens que eu vou trabalhando. Então, por exemplo, objetivos específicos, né? Definição de fazer os objetivos e justificativa. Eu tenho que fazer em março e abril, porque eu tenho que publicar essa atividade em abril. Definição da metodologia, tá? Eu já publiquei os meus objetivos e tudo, eu já publiquei em março. Vamos supor que eu já ganhei a nota total da atividade 1. Ou eu já publiquei, já fiz a correção, enfim, estou aguardando. Se eu não utilizei até o mês de abril para enviar essa atividade 1 que contempla essa parte dos objetivos, eu venho e apago março, tá? Se eu deixei para publicar até o final, né, no dia 8 do 4, a minha atividade, eu marco ela aqui. E aí eu vou montando meu cronograma. Por exemplo, definição da metodologia. Pelo cronograma, a metodologia, que é a aula de hoje, né? A fundamentação teórica e as referências, ela abre no dia 11 do 4 até o dia 2 do 5. Então, o que eu venho aqui e faço? Eu vou colocar aqui, ó, metodologia, abril e maio. A fundamentação teórica, abril e maio. Qual que é a data da atividade 2 que eu tenho que enviar? No dia 2 do 5. Então, eu volto aqui no cronograma. Envio da primeira etapa da versão do projeto, né? Da primeira versão do projeto, que é essa parte da atividade 1 e atividade 2. Vou colocar aqui em maio. Entrega da versão final do projeto. Volto lá no meu cronograma que está no AVA. Olha aqui, ó. Versão final do projeto. Ela é em maio. Então, eu venho aqui e deixo maio somente marcado. Ou seja, eu fiz baseado na minha realidade que está acontecendo, tá? Aí, vamos lá. As referências para a elaboração do TCC, que é a atividade também que eu vou enviar agora, e aí na versão final do meu trabalho, eu já coloco ela aqui em maio. Beleza. Isso aqui tudo, pessoal, está relacionado com o TCC1 que vocês estão fazendo. Agora começa a parte do TCC2, aqui embaixo. E aí, o que eu venho aqui, ó, vou apagar esse X aqui e vou começar a pensar no meu TCC2, tá? O que é pensar no meu TCC2, pessoal? E aqui vocês podem ir sem medo de errar. O que eu vou fazer aqui é o que vocês vão fazer no trabalho de vocês sem medo de errar, tá? Porque eu já tenho aqui uma data aproximada do TCC2 baseado no ano passado. Então, pode colocar do jeitinho que eu vou colocar, sem
ter medo nenhum, tá? Deixa eu só nomear aqui, para não dar choque. Então, como que funciona o TCC2, ó? Ele, no ano passado, tá? Ele foi aberto no mês 8. Só que qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? Vocês não vão esperar em agosto para fazer o TCC2. Vocês já sabem que o TCC2, ele é mais pesado. Então, a partir de junho, vocês já vai ter terminado o TCC1 e vocês já vão começar a elaborar o capítulo 1, tá? Como que funciona o TCC2? Ele é dividido em introdução, que é tudo que vocês estão fazendo até agora do TCC1, e o capítulo 1 na atividade 1, que é relativo somente ao objetivo específico 1. Então, o meu TCC 2, observa aqui, ele é em torno, vamos colocar aqui, de 1 mês e meio, 2 meses para fazer a atividade 1, tá? Então, vem aqui, ó, elaboração do capítulo 1. Eu comecei em junho, vai ser em julho e agosto, que provavelmente vai liberar, e em setembro para enviar. Vou vir aqui e vou tirar outubro, novembro, dezembro. Porque eu não vou ficar até dezembro com a atividade 1 pronta. Revisão e reestruturação do capítulo 1 e elaboração do capítulo 2, tá? E aqui, ó, eu vou apagar julho, vou apagar em agosto, que provavelmente quando vai abrir o portal de vocês, e vou colocar aqui, ó, em setembro, vamos ver quando que mais ou menos até o mês 11, que deve ir o TCC2. Pessoal, eu tô só mostrando para vocês, porque vocês vão, essa parte de azul, vocês vão deixar igualzinho do jeito que eu tô fazendo aqui, sem medo de errar, tá? Revisão da literatura, deixo também a revisão da literatura baseada em setembro, outubro, novembro. Elaboração das considerações finais. Eu vou pegar aqui e vou colocar outubro, novembro e dezembro. E reestruturação aqui tudo, ó, e defesa da monografia é a única que vai ser em dezembro. Entrega da monografia em dezembro. Beleza. O que tá de azul aqui, pessoal, é idêntico que vocês vão deixar no trabalho de vocês. O que tá de verde aqui, pessoal, é o que vocês precisam analisar de acordo com o que vocês estão enviando. Se, por exemplo, eu já enviei a minha atividade 1, beleza, que é o objetivo, em março, eu vou tirar aqui abril. Mas se eu não enviei, eu deixo em abril. E o restante dos itens, basicamente, seguindo aqui nessa ordem do cronograma que vocês vão fazer. Dúvidas em relação ao cronograma? Tranquilo? Pessoal, 90% dos alunos erram na parte do cronograma. Então, assim, é o item mais básico, mais bobo que tem, mas é o que a maioria tira nota ruim aí e acaba que na atividade 2 fica com uma pontuação ruim, tá? Beleza. E aí, pessoal, as referências, tá? As referências, como vocês estão fazendo a fundamentação teórica, e aí vocês em algum momento fazem a citação, no final do trabalho eu preciso colocar as referências bibliográficas na íntegra daquele trabalho. Aqui no arquivo em Word, ó, ele vem falando de referências, tá? Fala direitinho do espaçamento, enfim. Eu não vou ficar aqui, nem eu e nem a Carla, falando de referências, tá, pessoal? Porque as referências, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem, na biblioteca, conversar com a bibliotecária para ela explicar, podem agendar com ela, com a taxa da biblioteca, tá? E as referências é só seguir essa norma mesmo que vem falando nesse arquivo em Word. O espaçamento entre elas, como que faz, tudo direitinho. O que é importante, pessoal? Tudo que tiver na fundamentação teórica, eu preciso referenciar, independente se é citação direta ou indireta. Ou seja, por exemplo, eu estou falando aqui em determinado momento de resíduo sólido, que é a NBR 10.004. Eu fiz uma citação direta dela e coloquei aqui o item, né, da ABNT
2004 e a página que foi. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar a descrição completa na referência bibliográfica do que é a NBR 10.004, de 2004 que ela é. Ela tem 71 páginas, mas nessa referência que eu utilizei, eu coloquei só a página 1. E, por exemplo, eu pesquisei ela no site e a data, né? E o ano que eu pesquisei essa referência. Nesse arquivo em Word, ele explica direitinho como referenciar, tá? O que eu consigo fazer para ajudá-los é, se vocês estiverem com muitas dúvidas em relação a como referenciar, me manda no grupo do Telegram, no grupo. Eu vou ver se é uma dúvida geral e posso pedir para a Tati da biblioteca, que ela é formada nisso, para ela marcar um encontro com vocês para falar de como fazer referências direitinho para explicar para vocês. E aí a gente consegue sanar as dúvidas. Mas se vocês seguirem o passo a passo que está nesse documento Word, vocês não vão ter tanta dificuldade, até mesmo que vocês já fizeram a metodologia científica lá atrás, que dá uma base muito boa também. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa atividade 2? Querem comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Por Nayara, enquanto, pode falar. não. Ah, tá. Nayara, pode falar. Não tira uma dúvida, nem relacionada a isso, não. Por exemplo, o tema que eu estou trabalhando, ele teve um estudo, por exemplo, inicial, que foi um estudo que derivou todos os outros em 2005. Então, ele foi um estudo maior que, através desse estudo, vários outros pesquisadores começaram a estudar o tema. Eu posso utilizar esse artigo, mesmo ele sendo de 2005? Aí, como que funciona? Então, Nayara, aí você vai mandar uma mensagem via AVA para o seu tutor, vai explicar isso para ele, pedindo a validação para usar esse artigo, esse material de 2005. O tutor dando o ok, beleza. Mas se tiver artigos ou material mais recente que está abordando o que ele colocou, eu te aconselharia a já usar de cara. Mas se você vê que tem necessidade de citar lá de 2005, só valida com o autor. Eu tenho certeza que ele não vai fazer objeção, tá? Tá, joia. Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida em relação à atividade 2? Júlia, pode perguntar. Aí, no caso, bom dia, né, José? Bom dia. No caso da pergunta aí da colega, caso o tutor valide na parte que a gente descreve, desde o período que a gente usou os artigos, né, citados, a gente pode colocar mais do que 10 anos? Sim, aí você vai colocar, por exemplo, 25 anos ou 20 anos, sim, tá? Entendi, obrigada. De nada. Pessoal, aí é o seguinte, essa atividade 2 ainda vai ser aberta, então vocês não vão conseguir enviar agora para quem já enviou a atividade 1. Mas vocês viram que ela tem muitas regrinhas, então eu aconselho vocês a já fazerem o quanto antes, tá? Vamos lá agora para eu tirar dúvidas da atividade 1, se alguém ainda tem dúvida da atividade 1. Teve uma colega, só antes de passar para a atividade 1, que ela perguntou para mandar e-mail para mim ou para Carla. Ela tá aí ainda? Ah, pessoal, não esqueçam de, na hora de enviar a mensagem via AVA, se é para o tutor, colocar o tutor, tá? Porque às vezes eu recebo alguma mensagem que eu vejo que vocês estão enviando para o tutor, mas veio para mim. É o tutor de vocês, que é o que está lá no portal, por isso que é importante todo mundo entrar no portal e ver qual que é o tutor vinculado, tá? Gabriela Dias, pode perguntar. Então, eu tô com dúvida no negócio do plágio, porque eu não tô conseguindo mexer no Copy Spider, não consigo. Eu instalo e aí não abre, aí quando abre eu não consigo mexer nele. Então, você vai ter que instalar. Na hora que você instalou e aí abriu o programa, você vai ter que colocar, o seu arquivo já vai estar em um Word, e aí você sobe com esse arquivo para o programa e coloca para gerar. Ele demora um pouquinho, viu? Ele demora em torno de uns 10 minutos para gerar. Na hora que ele gera,
ele já vem falando a porcentagem de plágio que deu, e ele já fala de vermelho onde que tem os plágios, para você alterar. Mas, de fato, às vezes você vai ter que limpar o seu computador, porque ele é um programa pesado para passar ele, tá? Tá bom, obrigada. Você pode tentar também ver algum outro programa 0800. Se alguém conseguir um outro programa 0800, coloca no grupo do Telegram também, que já ajuda também. Muito obrigada, viu, Gisele? De nada. Gisele, eu tenho uma dúvida aqui. Quando você mostrou esse cronograma, o TCC 1 e 2, no caso, como eu coloquei para fazer 1 e 2, nesse semestre faz o 1 e o 2? Se você está fazendo nesse semestre o 1 e o 2, aí é o seguinte, você sabe que você vai ter que dedicar mais, enfim. Mesmo no cronograma, você colocando, você oficialmente fazendo o TCC 2 agora junto, coloca no cronograma como se fosse o ano inteiro, tá? É melhor. Porque senão, para você justificar para o tutor, vai ser bem tenso que você está fazendo os dois juntos. Tá? É melhor. Pessoal, mais alguma dúvida? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida sobre um aplicativo que você só referencia e quando for lá nas referências só parece que é só colocar lá alguma configuração do aplicativo que já cai todas as referências. Eu posso usar esse aplicativo? Pode, ele é confiável? Ah, Parece ser? parece ser. Então, beleza. Se você quiser até disponibilizar lá no grupo também para outro colega olhar e ver se compensa, pode sim. Tá bom. Tecnologia a nosso favor, pode sim. Eu não Beleza. conhecia, Arthur. Depois coloca lá no grupo do Telegram. Tá ok. Pessoal, é isso. Mais alguma dúvida em relação à atividade 1 ou atividade 2? Pessoal, vocês estão gostando da metodologia via Teams? Querem fazer algum encontro presencial no sabadão na faculdade? Eu apoio presencial. Presencial? Eu também. Bom dia, Gisele. Eu também. Beleza. Eu vou pedir para a Carla para a gente dividir para fazer um encontro presencial, tá? Ô, Gisele, para mim já não dá. Entendi. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Para mim não dá presencial, porque eu começo os estágios de segunda a sexta, meu estágio, e sábado é o único dia que eu posso trabalhar, porque eu tenho um salão. Entendi. E o único dia que eu posso ganhar o dinheiro vai ser no sábado. Entendi. Tem como fazer presencial e gravar ao mesmo tempo ou não? Vai ficar mais difícil, mais complicado, mas eu vou olhar com a Carla para ver se a gente faz um encontro presencial, tá? Lembrando também. Entendi. Assim, pessoal, tem pessoas que querem, tem pessoas que não podem. Mas eu vou olhar com a Carla também para a gente fazer um encontro presencial, a gente vai revezando também. Eu, particularmente, para o TCC, eu acho mais produtivo a gente fazer via Teams, tá? Porque esse auxílio que eu e a Carla a gente está dando para vocês, se vocês olharem outra faculdade do grupo, Pitágoras, eles não fazem desse jeito, tá? Mas, enfim, eu vou olhar com a Carla e aí a gente manda no grupo do Telegram também, tá bom? Rafael, você levantou a mão, pode falar. Bom dia. Bom dia. O que ocorre? Eu vi alguns professores falando e eu estou no processo da 1 ainda, então
vi alguns professores comentando que o meu é a área da saúde, né, fisioterapia, e o pessoal tem falado muito sobre revisão sistemática e não bibliográfica, né? Parece que a sistemática é mais artigos, a bibliográfica seria livros. Sabe? No caso, a revisão sistemática é mais recente, né? Porque é artigo e tal, livros são muito antigos. Então, vai estar certo? Como é que vai ser essa situação aí? Eu fazer uma Pode fazer uma revisão bibliográfica e pode mesclar entre livros, artigos e tudo, não tem problema nenhum. E pode colocar seu título mesmo como revisão bibliográfica, tá? Não precisa colocar revisão sistemática. Entendi. Ok, obrigado. Gisele, de nada. Oi? Eu fiquei me perdido na hora que vocês falaram sobre essa questão de ser artigo menos que 10, mais que 10 anos não pode colocar. Mas então, se eu falar com o tutor permitir, eu posso estar colocando um artigo até de 20 anos atrás. Pode sim, tá? Pessoal, é isso. O Antônio está com a mão levantada. Gisele, bom dia. Bom dia. Eu estou vindo de Brasília e é possível marcar um encontro com você na faculdade? Só para eu entender, você está vindo de transferência? Isso, eu estou tentando fazer a minha transferência, ainda não consegui. Entendi. E você você é de qual curso? Eu sou psicologia 10º período. Ah, tá. Oi? Eu sou psicologia 10º período. Beleza. Você quer conversar sobre o TCC ou você quer conversar sobre assunto geral? TCC e assunto geral, se puder. Tá. O TCC é na aula, não precisa marcar comigo. E assunto geral é com a sua coordenadora Vivian. Não, tá. Então, assuntos gerais eu já consegui falar com a Vivian. Isso, é com a Vivian. E o TCC, aí você pode tirar suas dúvidas aqui. Não, então tá ótimo. Nós vamos ter todos sábados as aulas? Sim, e exceto tem um sábado aqui. Você já está no grupo do Telegram? Já entrei no grupo do Telegram. Tá, só um minutinho que eu vou ter que abrir o e-mail aqui, porque tem alguns sábados que a gente não tem aula, que é aqueles sábados do feriado e tudo. Eu vou mandar de novo para vocês no grupo do Telegram, tá? Maravilha. Que fica melhor. Mas se você tiver qualquer dúvida em relação ao TCC, pode perguntar aqui, viu, Antônio? A minha única dúvida no momento seria realmente a entrega, a data da entrega. Porque essa semana agora eu acredito que eu consiga fazer a matrícula. Então, Antônio, se você conseguir publicar até o dia 29/3, você tem direito à correção. Mas você tem a data oficial até dia 8/4. É o último dia, né? Isso, o último dia é 8/4. Maravilha, sem direito às correções. Beleza. Isso. Mas se você depois dá uma olhadinha no que eu expliquei da atividade 1, se você fizer direitinho, tem grande chance de você ficar com a nota total e nem precisar de correção em relação à pontuação, né? Aí depois você vai encaixar as correções da atividade 1 e atividade 2 para não ficar essa coxa de retalhos. Certo, eu entendi direito, né? Tá bom? Tá ótimo, então. Agradecido. Então, tá bom, então. Pessoal, é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, vai colocando lá no grupo, tá? Do Telegram, para a gente ir retirando. Eu e a Carla, a gente não tá tirando dúvidas no individual, tanto WhatsApp quanto Telegram, porque, assim, são muitos alunos, senão a gente não vai conseguir dar atenção e a gente não pode dar atenção diferenciada para vocês. Mas coloca as dúvidas lá no grupo do Telegram. E a gente está aqui realmente para dar esse suporte para vocês, tá bom? Bom fim de semana, bons estudos, boa escrita aí com relação ao TCC. E a gente vai conversando também, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, obrigado. Obrigada. Grato. Tchau, obrigada. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, bom dia.